Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E talvez ela seja uma das perguntas mais importantes da vida. Quem cuida de você quando ninguém percebe que você está sofrendo? Pense por um instante. Você acorda, cumpre seus compromissos, conversa com as pessoas, responde mensagens, sorri quando necessário, diz que está tudo bem e segue em frente. Mas existe uma realidade que quase ninguém consegue enxergar. Por trás de muitos sorrisos existem batalhas silenciosas. Por trás de muitas palavras de força existem noites de choro. Por trás de muitas pessoas aparentemente felizes existe uma dor que ninguém conhece. Talvez você saiba exatamente do que estou falando. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez exista algo acontecendo dentro de você neste exato momento que ninguém imagina. Uma preocupação, uma tristeza, uma angústia, uma decepção, uma ansiedade constante, ou simplesmente aquele vazio difícil de explicar. O mais curioso é que nem sempre a pior dor é a mais intensa. Às vezes, a pior dor é aquela que ninguém vê, aquela que você aprende a esconder, aquela que você carrega sozinho. E é exatamente aí que mora um dos maiores perigos da vida emocional e espiritual. Não é a luta, não é a tristeza, não é a crise. O verdadeiro perigo começa quando você decide enfrentar tudo isso sozinho. Porque existe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Os pensamentos mais perigosos raramente aparecem no meio da multidão. Eles aparecem no silêncio, na solidão, naquele momento em que você está sozinho com a própria mente. É nesse lugar silencioso que muitas batalhas começam. É nesse lugar silencioso que dúvidas crescem. Medos aumentam. Feridas antigas voltam. Lembranças dolorosas reaparecem. E aquilo que parecia pequeno começa a ocupar um espaço enorme dentro do coração. Talvez seja por isso que tantas pessoas dizem estar cansadas sem entender exatamente do que. O corpo está presente, mas a alma está exausta. A mente não para. O coração não encontra descanso. E a cada dia fica mais difícil explicar para os outros o que realmente está acontecendo. Porque como explicar uma dor que nem você consegue definir? Como colocar em palavras algo que parece um peso invisível? Muitas pessoas vivem exatamente assim, cercadas de pessoas, mas sentindo-se sozinhas, rodeadas de vozes, mas sem ninguém que realmente escute, conectadas ao mundo inteiro, mas desconectadas de si mesmas. E existe uma armadilha muito perigosa nesse processo. Quando a dor permanece escondida por tempo demais, ela começa a convencer você de coisas que não são verdade. Ela começa a dizer que ninguém se importa, que ninguém entenderia, que ninguém poderia ajudar, que você precisa resolver tudo sozinho. Mas essa é uma das maiores mentiras que a dor pode contar, porque o ser humano não foi criado para carregar todos os seus fardos sozinho. Desde o início da história, fomos criados para viver em relacionamento, para compartilhar, para apoiar, para caminhar juntos. E mesmo assim, quando a angústia chega, nossa primeira reação costuma ser exatamente a contrária. Nos isolamos, nos fechamos, nos afastamos, criamos distância, paramos de falar, paramos de pedir ajuda, paramos de mostrar o que realmente sentimos, e então acontece algo perigoso. A solidão deixa de ser apenas uma circunstância e passa a se tornar uma companhia constante. Mas a solidão é uma companhia cruel, porque ela amplifica tudo. Amplifica o medo, amplifica a tristeza, amplifica a insegurança, amplifica a ansiedade e faz parecer que os problemas são maiores do que realmente são. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. Talvez exista uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém conhece. E se esse for o seu caso, quero que você ouça com atenção.
Você não é fraco por sentir dor. Você não é fraco por precisar conversar. Você não é fraco por precisar de ajuda. Você não é fraco por admitir que está cansado. Na verdade, existe coragem em reconhecer aquilo que está machucando você. Existe coragem em dizer que algo não está bem. Existe coragem em abrir o coração. Existe coragem em buscar apoio. Uma das histórias mais impressionantes da Bíblia fala justamente sobre isso. O profeta Elias. Um homem extraordinário. Um homem de fé. Um homem que viu milagres, mas que em determinado momento foi consumido pela angústia. Ele se afastou, caminhou sozinho, se isolou, entrou em um lugar de escuridão, e ali sua dor começou a falar mais alto do que sua esperança. Isso mostra algo muito importante. Até mesmo pessoas fortes enfrentam momentos difíceis. Até mesmo pessoas de fé enfrentam dias escuros. Até mesmo pessoas que inspiram outras pessoas podem sentir o peso da solidão. Mas a história de Elias não termina na caverna, porque Deus não abandonou Elias naquele lugar. E essa talvez seja a mensagem mais importante deste vídeo. Deus também não abandonou você, mesmo quando ninguém vê sua luta, mesmo quando ninguém entende sua dor, mesmo quando você sente que está sozinho. Existe alguém que conhece cada pensamento que passa pela sua mente. Existe alguém que conhece cada lágrima que você esconde. Existe alguém que conhece cada batalha silenciosa que você enfrenta. E esse alguém é Deus. Talvez hoje você não precise de todas as respostas. Talvez você não precise resolver todos os problemas. Talvez você não precise descobrir imediatamente como será o amanhã. Talvez o primeiro passo seja apenas este: parar de lutar sozinho. Permitir que Deus entre nessa dor. Permitir que pessoas de confiança caminhem ao seu lado. Permitir que sua alma respire novamente. Porque existe esperança, existe saída, existe cura, existe recomeço. E, acima de tudo, existe uma verdade que você precisa lembrar. Você não está sozinho. Nunca esteve e nunca estará. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu não estou sozinho. Sua mensagem pode ser exatamente o encorajamento que alguém precisa ler hoje. E se você conhece alguém que está enfrentando uma batalha silenciosa, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma única mensagem chega exatamente no momento em que uma pessoa mais precisa. Que Deus fortaleça seu coração, que Deus ilumine seus caminhos e que a paz que vem do alto alcance sua mente, sua alma e sua vida hoje.